Olá! Neste vídeo vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Novo Testamento e mais especificamente ao nosso estudo sobre as cartas paulinas e vamos estudar então a carta de Paulo aos Romanos. A grande carta de Paulo, o grande tratado teológico de Paulo, chamada por muitos de o Evangelho de Paulo. E o estudo da carta aos Romanos, em particular, já impactou muitos grandes homens de Deus do passado. Poderíamos começar mencionando Agostinho de Hipona, depois poderíamos pensar em Martinho Lutero, John Wesley e mais recentemente, no século XX, Karl Barth. Mas, então isso nos demonstra que o estudo de Romanos, em particular, tem um potencial impacto muito grande na vida de um crente. Romanos é uma carta transformadora de vidas. E por isso é muito importante nos dedicarmos com atenção a essa carta. Aqui, no vídeo da série de Introdução ao Novo Testamento, nós vamos ter apenas uma visão panorâmica da carta aos Romanos. Mas no canal também eu tenho desenvolvido um estudo específico sobre Romanos. Ele começou da metade, então eu vou também completar esse estudo tanto com os últimos capítulos da carta quanto com os primeiros, mas já existe bastante material também sobre Romanos aqui no canal e eu vou deixar o link para a playlist, vai aparecer aqui em cima, e vou deixar o link para a playlist específica sobre Romanos aqui na descrição. Bom, a carta de Paulo aos Romanos foi escrita possivelmente a partir de Corinto, entre os anos 57 e 58, nos 3 meses que Paulo passou na Grécia. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 20, versos 2 e 3. A igreja em Roma, diferentemente das demais igrejas que tinham sido objeto de cartas de Paulo até então, Tessalônica, Corinto e as igrejas na região da Galácia, a igreja em Roma não foi fundada por Paulo, certo? Mas ela era uma igreja que tinha uma fé que era célebre, era uma fé que era notória. Isso Paulo, inclusive, escreve no capítulo 1, no capítulo de introdução. O que fez com que despertasse em Paulo o desejo de visitar aqueles irmãos e de estar com eles. Paulo tinha o desejo de conhecê-los e de compartilhar com eles algum dom espiritual. Ele escreve também. Se essa igreja, uma igreja de gentios, na capital do império, não foi fundada por Paulo, que era o apóstolo dos gentios, como ela teria sido fundada? Provavelmente judeus que estavam lá em Jerusalém por volta do ano 30, quando do Pentecoste, ouviram a pregação de Pedro, se converteram a Cristo e depois de algum tempo retornaram a Roma. O fato de que havia judeus romanos lá em Jerusalém no dia do Pentecoste é registrado em Atos 2:10. Agora, existe uma questão importante para nós considerarmos a composição da igreja em Roma, exatamente porque isso se reflete na carta aos Romanos. Então, os judeus convertidos a Cristo retornaram a Roma e ali começaram a pregar o Evangelho. Naturalmente, alguns gentios começaram a se converter. Então, a igreja aos Romanos, ela foi, desde o seu início, ou desde muito provavelmente muito cedo, ela foi uma igreja mista, uma igreja composta por judeus e gentios. No entanto, a partir do ano 49 depois de Cristo, um evento histórico muito importante provavelmente fez com que a igreja em Roma se tornasse uma igreja preponderantemente de gentios, ainda com judeus, mas preponderantemente de gentios. O que aconteceu no ano 49 depois de Cristo? O imperador Cláudio editou um decreto determinando a expulsão dos judeus da cidade de Roma por causa da controvérsia que estaria havendo em torno do nome de um certo Cresto. Note que aqui deve ter havido claramente um erro de grafia, porque esse nome não pode ser outro senão Cristo. Então, estaria havendo problemas entre os judeus, muito provavelmente, judeus
que permaneceram fiéis à tradição estavam perseguindo os judeus cristãos, e fiéis à tradição ancestral, né, fiéis à lei, especialmente ao legalismo, né, estavam perseguindo os cristãos, os judeus cristãos, e por isso essa controvérsia levou o imperador a expulsar todos os judeus da cidade. Claro que a gente sabe que um decreto desses nem sempre é 100% efetivo, e com o passar do tempo também as pessoas vão retornando. Entre o decreto de Cláudio e a redação da carta aos Romanos por Paulo, passaram-se aí quase 10 anos, então isso recompôs um pouco o número de gentios na igreja, o número de judeus, desculpa, na igreja em Roma. Mas ela era uma igreja mista, então composta preponderantemente por gentios e por alguns judeus, em razão especialmente desse evento do decreto do imperador Cláudio no ano 49. Isso então nos leva a percebermos uma questão étnica por trás da redação da carta. É bom esclarecer, a carta aos Romanos não foi escrita com esse objetivo de tratar dessa questão étnica, ou pelo menos não com esse objetivo principal, né? O objetivo de Paulo foi realmente preparar o seu caminho para a sua chegada em Roma e expor a sua compreensão a respeito do Evangelho. Diferentemente das cartas anteriores, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas, Romanos foi a primeira carta que Paulo pôde escrever com tempo, com reflexão, né? Respirando assim um pouco para poder escrever a carta. Então isso se reflete no caráter de profundidade teológica e espiritual da carta, isso se reflete até mesmo na extensão. Então vamos dizer assim que Paulo escreveu a carta aos Romanos primariamente, né, primordialmente, para expor o Evangelho, mas, adicionalmente, para tratar com questões que estavam surgindo na igreja em Roma. Essas questões eram uma certa disputa étnica entre gentios e judeus, né? Os gentios se achando melhores do que os judeus, basicamente isso, né? E Paulo vai tratar com isso. Recentemente eu postei um vídeo aqui de um estudo sobre Romanos 14, então para auxiliar na compreensão dessa questão, o vídeo vai aparecer aqui também, e aí vou deixar na descrição aqui, mas basicamente os gentios estavam discriminando os judeus pelas questões de tradições alimentares e de guarda de dias que os judeus ainda guardavam como tradição, não como questão doutrinária, né? A importância de que isso seja diferenciado, de que a tradição seja diferenciada da doutrina, a prática seja diferenciada da doutrina, é especialmente percebida na carta aos Gálatas, que nós acabamos de estudar, tá? Mas além dessas questões étnicas, uma heresia estava chegando, estava se aproximando da igreja em Roma. E essa heresia é o antinomianismo. E essa é uma heresia que se desenvolve muito facilmente a partir de uma falsa compreensão a respeito da justificação pela graça, que é o tema central da carta. Então, o homem é justificado pela graça de Cristo exclusivamente, não pelos seus próprios esforços. Isso pode levar alguns a acharem que podem viver uma vida de qualquer jeito. Se nós somos perdoados dos nossos pecados pela cruz de Cristo, então podemos permanecer pecando. Paulo lida diretamente com essa questão em Romanos 3,8, e em Romanos 3,8 ele ainda afirma que muitos o acusam falsamente de defender essa doutrina, e ele lida com essa questão também em Romanos 6,1. Como permaneceremos no pecado, nós que morremos com Cristo? Então, essas são as duas questões pontuais ali dentro daquela igreja com as quais Paulo lida na carta aos Romanos. Mas ele faz isso de forma totalmente conectada com a exposição do Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz isso de forma totalmente conectada com a justificação pela graça que é apropriada pelo ser humano por meio da fé. Então, nós podemos dizer, a partir disso, que Romanos é o Evangelho de Paulo, como muitos assim classificam. Deixando de lado, claro, né, isso não prejudicando aquela consideração a respeito do Evangelho de Lucas, que Lucas também pode ser chamado do Evangelho de Paulo, porque a autoridade de Paulo está por trás, a autoridade apostólica de Paulo está por trás do Evangelho de Lucas. Então, Paulo escreve Romanos num momento crucial do seu ministério. Por quê?
ele está prestes a ir até Jerusalém, onde ele será preso. E é exatamente a prisão em Jerusalém, após 2 anos depois em Cesareia, né, na cidadela, na fortaleza de Cesareia, que Paulo viaja até Roma definitivamente. Ele não imaginava que isso iria acontecer, isso não estava nos planos dele, ir a Roma preso, né, mas foi o que a providência divina separou para Paulo. E aí depois Paulo em Roma escreve também as chamadas cartas da prisão, que nós vamos estudar aqui na sequência desses vídeos. Agora também nós temos como que uma grande maturidade teológica de Paulo expressa na carta aos Romanos. Paulo escreve Romanos cerca de 20 anos depois da sua conversão. Então tudo aquilo que ele já recebeu da parte de Deus, né, o Evangelho de Cristo, né, ele discorre sobre isso de forma muito detalhada, muito precisa e muito profunda na carta aos Romanos. Qual é o tema central dessa carta? Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas a carta aos Romanos é a carta mais longa de Paulo, né? Eu estou pretendendo cobrir todos os pontos importantes aqui, então eu peço a sua desculpa pelo tamanho do vídeo e peço que você permaneça atento aí e continue comigo. Qual é o assunto central da carta aos Romanos? O assunto central da carta de Paulo aos Romanos é a justiça de Deus descoberta no Evangelho. A justificação pela fé. A justiça de Deus descoberta no Evangelho. De fé em fé. Ou de dentro da fé para dentro da fé. É assim que nós temos no original. E Karl Barth, eu já mencionei ele no começo, ele propõe uma tradução muito interessante, porque no grego não existe diferença entre a palavra fidelidade e fé. E aí então ele propõe que a primeira ocorrência da palavra fé seja traduzida por fidelidade e a segunda ocorrência seja traduzida por fé. E aí então ele complementa: da fidelidade de Deus para a fé do homem. Onde se manifesta a fidelidade de Deus? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que nós permaneçamos, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. E é a fidelidade de Deus na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo que gera a fé no homem. Esse é o argumento de Karl Barth em cima dessa passagem tão crucial de Romanos 1, 16 e 17. Né? Então a justiça de Deus se revela no Evangelho de dentro de fé para dentro de fé, ou da fidelidade de Deus para a fé do homem. Porque está escrito que o justo viverá a partir da fé. Bom, o próprio esboço da carta já deixa claro que toda a doutrina que é tratada nessa carta é apresentada em conexão direta com a manifestação da justiça de Deus pela graça de Cristo. Essa manifestação da justiça de Deus pela graça de Cristo deve ser apropriada pelo crente por meio da fé. É isso que está em Romanos 1,17. E isso leva o crente à vitória espiritual. Essa vitória espiritual ela é tratada no capítulo 8 de Romanos. E essa vitória espiritual, então, que é decorrente da apropriação da graça de Cristo por meio da fé, ela leva a uma novidade de vida, a uma vida transformada, a uma mente renovada. É isso que nós temos no capítulo 12 de Romanos. Então aqui é uma breve exposição de todo o conteúdo da carta, assim, de forma muito resumida. Mas nós poderíamos também considerar a carta de Romanos a partir de um esboço muito simplificado, e esse esboço então vem aqui para a descrição para ajudar você a acompanhar essa linha de raciocínio. Esse esboço, claro, pode ajudar você no seu estudo da carta, né? E eu espero que ele seja instrutivo e edificante. Então, no capítulo 1, nós temos 2 pontos básicos. Primeiro, nós temos Paulo apresentando a revelação especial de Deus em Cristo. Romanos 1,3 fala disso. E sobre a pessoa de Jesus existe um vídeo também aqui no canal que foi gravado a propósito do estudo dessa carta aos Romanos, inclusive. Paulo então contrasta a revelação especial de Deus com a revelação geral de Deus. A revelação especial de Deus encontrada em Cristo é o ponto culminante do processo de autorrevelação de Deus, que pressupôs, do ponto de vista histórico e étnico, a chamada do povo judeu, do povo hebreu. Mas nós temos também, de outro lado, em Romanos 1,20,
a questão da revelação geral de Deus, a possibilidade de percebermos Deus a partir da contemplação da natureza, das coisas criadas. Além, é claro, esse é um ponto que nós temos no capítulo 1. No capítulo 1 nós temos também a questão da justificação pela graça, que nós já mencionamos aqui, que eu já mencionei aqui. E aí então, como consequência disso, Paulo vai apresentar a pecaminosidade dos gentios. Como consequência, da consideração da revelação geral de Deus. Paulo vai apresentar a pecaminosidade dos gentios e a indesculpabilidade dos gentios diante da revelação geral de Deus. Mas não é só isso. Na sequência da carta, no capítulo 2, Paulo vai tratar da pecaminosidade dos judeus, que têm a lei, mas não agem em conformidade com a lei, e que se tornam condenáveis à luz da lei por julgarem o seu próximo e incorrerem nas mesmas faltas que atribuem ao seu próximo. E aí no capítulo 3, então, depois de ter tratado da pecaminosidade dos gentios e da pecaminosidade dos judeus, Paulo trata da pecaminosidade de todos, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. Isso ele fala em Romanos 11:35. Né? No capítulo 4, a graça de Deus é ilustrada no pacto feito com Abraão, que foi chamado por Deus ainda quando estava na incircuncisão, que foi chamado por Deus ainda quando não existia lei. O capítulo 5 é muito rico, mas nós podemos resumir o tema central a partir do contraste entre Cristo, a nova criatura, a nova criação em Cristo. Cristo não é uma criatura, né? Cristo foi gerado e não criado antes de todas as eras, segundo o credo nicênico, mas a nova criação que podemos ser em Cristo, o novo homem em Cristo, com o velho homem ou a velha criatura em Adão. Como consequência de tudo isso, o capítulo 6 trata da morte para o pecado. E aí, essa morte para o pecado, ela encontra sua ilustração principal no batismo, que é um tema também tratado no capítulo 6. No capítulo 7 nós temos a descrição da lei do pecado e da morte. Né? O homem que no seu íntimo consente com a lei de Deus que é boa, mas nos seus membros não consegue cumprir, porque os seus membros estão presos debaixo da lei do pecado e da morte. A única solução para isso é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E por meio da cruz de Cristo, mortos com Cristo, ressurretos com Cristo, podemos viver uma vida espiritual e uma vida de vitória espiritual. Por isso, no capítulo 8, então, nós temos aquilo que podemos chamar da lei do Espírito da vida. Ou seja, uma lei que é dirigida pelo Espírito de Deus. Nos capítulos 9 a 11, nós temos um parênteses étnico. Paulo vai introduzir algumas questões que ele trata, né, sempre a partir da sua perspectiva mais ampla da justificação pela graça, mas ele vai introduzir algumas questões em que ele vai fazer uma contraposição entre judeus e gentios o tempo todo, e o objetivo é mostrar que nem os gentios devem se achar superiores aos judeus e nem os judeus devem se achar superiores aos gentios. E aí, então, no capítulo 12, Paulo trata daquilo que podemos chamar de metamorfose pela renovação da mente, e também da vida no corpo de Cristo. E esse tema em especial é um tema que também rende um vídeo para tratar especificamente sobre isso. Eu já tratei disso no vídeo sobre Romanos 12 de forma mais ampla, né? A metamorfose, desculpa, eu não especifiquei qual o tema. A metamorfose pela renovação da mente é um tema que mereceria um vídeo específico. E também Paulo trata, como eu mencionei, sobre a vida no corpo de Cristo, né? Como manifestação dessa mente renovada, dessa mente transformada. Depois, no capítulo 13, Paulo trata da questão da autoridade estatal e do amor cristão. No capítulo 14 nós encontramos uma expressão prática desse amor cristão. Os fracos não julgando os fortes. Ou melhor, desculpa. Os fortes não julgando os fracos. É essa ideia que Paulo vai continuar desenvolvendo no capítulo 15. No começo do capítulo 15. Então, o forte não julgar o fraco diz respeito a essas questões de práticas, questões de tradição, questões de prática, não questões de doutrina, sobre as quais não deve haver controvérsia
entre os cristãos. Essas controvérsias sobre práticas e não sobre doutrinas não levam a lugar nenhum. É isso que nós encontramos no capítulo 14 e no começo do capítulo 15 da carta aos Romanos. Por fim, a segunda parte do capítulo 15 e o capítulo 16, com alguma dose de doutrina ali no meio, algumas afirmações doutrinárias ali no meio também, mas tratam de questões pessoais, aspectos pessoais, os planos de Paulo e saudações, inclusive Paulo mencionando muitas pessoas em comum, né, muitas pessoas que estabeleciam uma conexão entre ele e aquela igreja em Roma, com esse objetivo, como eu mencionei, de preparar o caminho para a sua viagem a Roma. Bom, esse é um resumão da carta aos Romanos. Como ela é uma carta de conteúdo extenso e como ela é uma carta de muita profundidade, o resumo ficou um pouco comprido, foram mais de 20 minutos de vídeo. Mas eu espero que esse vídeo tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se foi esse o caso, e se você tem interesse em continuar acompanhando essa série de introdução ao Novo Testamento, por favor, se inscreva no canal. Não se esqueça também de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu comentário. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.